Então, Carlão, vamos lá, por favor. Boa noite, pessoal. Mensagem de meditação, número 62. Acautela-te dos amigos frios de coração enregelado. Há homens que mataram as emoções e deixam-se vegetar em relação ao bem, exalumias mais do que contaminam portadores de pessimismo malfazejo, que ter por mina infelicitar que deles se acerca. Dilata o ciclo das tuas afeições. No entanto, cuida-te contra as influências de tal natureza que terminam por perturbar, levando ao desencanto. Esses indivíduos amargos perambulam sem norte, e tudo quanto veem sombreiam com a sua ótica escura. Deixa que eu brilhe o sol em ti. Eu vou contar uma história do que eu estava conversando mais cedo, antes de ler a mensagem. Eu fiquei muito tempo fora aqui de Caxias, né, morando na ilha. Então, aqueles meus amigos de infância, adolescência, juventude, ficaram por aqui. Quando eu retornei, eu vi que muitos deles permaneciam naquela época, com as mesmas atitudes, mesmos vícios, mesmas dificuldades. Não que eu tenha melhorado, não. Também tem meus problemas. Mas aquilo me deixou um pouco triste, porque a aproximação deles comigo não foi uma aproximação de amizade, né? Era mais por outros interesses. E eu fiquei muito triste com isso. Aí eu li essa mensagem que lembrei desses meus irmãos aí que estão passando essa dificuldade, mas que vão sair dessa. É isso aí, cada um no seu tempo, né? Com as suas experiências. Vamos então à nossa prece, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada por mais uma vez permitir a nossa união no encontro para estudar, para somar, para corrigir, para aprender, para trocar energia, para rever os amigos que são os nossos companheiros de estudo. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. E peço também que essa noite seja permitida uma noite feliz de aprendizado e que esse aprendizado possa ser colocado em atividade, em ação. Senhor, nos dê a paz para podermos estudar e amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Sandrinha. Então, Desculpa, não. sem problema. Nós vamos retomar da pergunta 976, tá bom? Antes de entrarmos na 976A. Margarete, eu te coloquei como co-host. Se alguém entrar, você admite, por favor? Obrigado. Boa noite. Boa noite, Pedrão. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Pergunta 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se assim conturbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que nos proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Ok. Então, isso foi o que nós comentamos, terminamos na semana passada. Aí eu queria trazer aqui uma coisa que ficou para a gente discutir hoje, aquela questão da erradicidade dos animais, né? Vocês lembram disso? Aí o Pedro colocou lá um pedaço lá do livro do André Luiz, né, Evolução em Dois Mundos. Não, lá no Consolador, que cita o livro Evolução em Dois Mundos num trecho em que o André Luiz traz lá um comentário.
E aí eu pergunto a vocês, seguimos em frente no estudo de hoje ou vocês querem voltar a esse tema e a gente discutir esse tema? Vocês fizeram as pesquisas aí de casa, não? Não, né? Eu Semana não. passada eu faltei. Tá. Então vamos seguir aqui, já que ninguém se manifestou, né, em relação ao tema. Vamos seguir aqui, depois ao final eu vou dar algumas referências, tá? Tá Livro dos bom. Médiuns, Livro dos Espíritos, para que vocês depois possam ir lá buscar e fazer a leitura. Diga, Carlão. É que muitos não estavam no estudo do Nosso Lar, né? Aí, de repente, não vão Ah, saber o que então a você gente está pode falando. trazer, a gente pode trazer depois, né? Pode trazer depois, como foi um assunto lá do Nosso Lar, a gente pode abordar depois. Tá bom. Então vamos agora 976A. 976A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos Boa ou noite. Boa noite, cara. isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Só um Mas minuto, só um minuto. Então ele diz aqui, ó, isso se concebe, ou seja, isso dá para entender, aceitar, né, de espíritos estranhos diferentes. Em relação à pergunta anterior, tá legal? A resposta da pergunta anterior, que não constitui aflição, né, para os espíritos, a relação desse afastamento, beleza? Então ele está começando a responder a 976A em relação à resposta do 976. E agora ele vai completar. Vamos lá, Rony. Ronald, tem como você aumentar um pouquinho sua voz? Porque aqui eu já botei no máximo e eu tô com dificuldade de te ouvir. vê agora se melhorou. Melhorou agora? Melhorou, tá bem, tá melhor, sim. Vamos lá. Obrigada. 976A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não visse esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas nos veem, mas eles consideram, de outro ponto de vista, os vossos sofrimentos. Eles sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmo todos passageiros. Ok. Então, nós precisamos aí fazer as devidas considerações. A 976, ela vem falando dos bons espíritos. Então, no caso dos bons espíritos, isso aqui é uma verdade. Beleza? No caso de espíritos como nós, inferiores, é claro que nós vamos ter aflição. Por quê? Porque nós também estamos cheios de imperfeições, de materialidade, de apego, né? De saudades, né? Essa saudade doída e não a boa saudade. Então, isso vai sim nos trazer aflição. Da mesma maneira como se nós, algum familiar nosso, alguma pessoa querida, fosse viajar e nós não tivéssemos ali uma janela, né, de temporalidade. Não, vou viajar, não sei quando volto. Nós não íamos ficar aflitos? Íamos. A mesma coisa dos espíritos. Ah, mas eles nos veem. Tudo bem, eles nos veem. Mas isso não significa que eles, só por nos verem ou nos acompanharem, isso seja suficiente para que eles estejam serenos, tranquilos. Ok? Então, vamos separar aqui a resposta. No caso dos bons, isso aqui é uma verdade, porque os bons vão entender que aquelas aflições pelo qual estamos passando, ela vai se, de forma resignada, resiliente, né, proativa, a nós passarmos por ela, vai nos adiantar. Então, eles têm esse entendimento.
por isso não causa aflição. Beleza? No caso dos puros, ainda mais. Os puros, ainda mais. Ou seja, menos sofrimento terão, qualquer angústia não terão. Por quê? Porque eles sabem que nós estamos passando por aquelas situações, ou porque criamos nessa mesma existência, causas atuais das aflições, e aí estamos colhendo aquilo que plantamos, ou estamos diante de uma prova ou de uma expiação de situações vividas no passado e que, se vencidas, nos adiantarão no progresso. Então, não é motivo de aflição. Entendemos aí, gente, a colocação? Isso é importante, porque senão a gente vai tomar isso aqui como uma resposta é, geral, para todo mundo é igual. E a gente sabe que não é. Principalmente quem trabalha em mesa mediúnica. Quantos irmãos, né, vêm ali sofridos, desejosos de ter contato, sem aquela compreensão do motivo, do horário, do tempo que desencarnaram, sem aceitação disso? Então, demonstra, sim, que há aflição no mundo espiritual por conta desse afastamento. Para quem? Para aqueles que ainda guardam uma série de dificuldades, principalmente da questão do apego, da não aceitação, do retorno à vida espiritual, né? Então, para esses também será bastante sofrido. Beleza, gente? Ficou claro isso? Então, vamos adiante. 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, digo o bom senso. Ok. Então, olha bem, os espíritos praticamente só confirmam a pergunta de Kardec. Então, na pergunta de Kardec já tem ali o entendimento. Vamos lá, ó, diz assim: não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, então não dá para esconder os pensamentos, beleza? Pelo menos não para a espiritualidade. Não conseguimos esconder. E sendo conhecidos todos os atos da vida por parte dos espíritos, aqueles que nos acompanham, então eles não apenas nos acompanham, sabem do que estamos fazendo, como também das nossas intenções em função dos pensamentos que emitimos. Dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Então, vamos lá. Aqui vamos botar aqui o culpado, eu não gosto muito dessa palavra, né? Ou seja, aquele responsável pela nossa desdita, pela nossa desventura, né? Está sempre em contato com a sua vítima. Então, ele diz lá, ó, não pode ser de outro modo, diz o bom senso. Por quê? Porque nós mantemos esse elo em função dos pensamentos e dos sentimentos, não é? Então, quantos irmãos, principalmente na espiritualidade, alimentam essa ligação? E quantos de nós, enquanto encarnados, também alimentamos essa ligação? Eu já contei aqui para vocês os dois casos, né? Um da minha tia e o outro da jovem lá da mocidade de uma outra casa, que prova exatamente esse vínculo, né? No caso da minha tia, que ficava ali diuturnamente conversando mentalmente com meu tio, conversando, né? Mandando os pensamentos dela. E ele veio uma reunião pedindo, pelo amor de Deus, que ela parasse com aquilo, porque aquilo estava perturbando demais ele. E o meu tio, quando se apresentou, eu estava nessa reunião, o médium demonstrou uma um extenso cansaço, uma extenuação muito grande. Ou seja, se aquele era o sentimento do meu tio no plano espiritual, ele não estava nada bem. Entendem? E o outro foi da jovem, que eu já contei aqui, que ela ia, quando ia dormir, ela evocava o namorado, o noivo, né, que tinha desencarnado,
para que em sonho eles pudessem se encontrar. E ele disse: eu não resisto ao pensamento dela, ao chamamento dela. Então, de fato, o que ele está dizendo aqui é uma verdade. O pensamento, a depender de como ele é construído, ele pode se tornar uma prisão, uma fonte de sofrimento, ok? Então, temos que ter bastante consciência, né? Cuidado, né? Na manutenção desses vínculos. A gente sempre orienta o quê? Poxa, tenha boas lembranças, né? Boas lembranças, né? Emita para esse companheiro, né? Sentimentos de alegria, de reconhecimento, de gratidão, porque isso com certeza não fará mal, né? Até mesmo de estímulo, né? Ah, olha, agora você está aí, né? No mundo espiritual, procure aprender, né? Nós seguiremos bem, fique em paz, não se preocupe. São coisas que são as motivações que normalmente a gente vive no plano espiritual, né? Se são pessoas queridas e amadas, é dessa maneira que nós deveremos criar essa relação com eles, né? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Continuando. Letra A. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado as suas faltas, quer como espírito, quer como homem em novas existências corpóreas. Ok. É, a gente fala o seguinte: quando alguém que é um dos nossos desafetos, né, parte para o mundo espiritual ou se muda de bairro, né, normalmente, qual é a nossa reação em círculos de convivência? Normalmente a gente malha o cara, né? Vai falar mal, ai, que bom que já saiu daqui, né? O cara só fazia bobagem, né? O cara me perseguia, o cara era isso, era aquilo. Normalmente é o que a gente faz. Se o cara morre, aí que a gente faz mesmo, porque a gente acha que não vai ter mais contato com ele, né? Aí desce a lenha no sujeito. Beleza? Esse é o nosso comportamento mais esperado, mais comum. Então, Kardec pergunta exatamente sobre isso. Então, será um castigo para o culpado, seja ele encarnado ou desencarnado, essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Então, é dessa relação, né, de quem faz alguma coisa contra alguém e esse que recebeu a falta, como ele lida com aquilo. Entende lá? Maior que se pensa, mas tão somente até que o culpado, ou seja, o agente do mal, que fez o mal, né, tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem em nova existência corpórea. Na verdade, não basta só a gente ter expiado nossas faltas. Por quê? Aquele que busca essa vingança, muitas das vezes não fica satisfeito só porque nós reparamos a nossa falta com a lei de Deus, porque ele se sente ainda insatisfeito com o prejuízo que porventura, ou mal que porventura, a lei de Deus tenha nos imposto. Porque na cabeça dele aquilo foi pouco. Exemplo disso. Lembra no filme do Divaldo, no Máscara de Ferro, né? Quem viu, lembra, né? Então, ele diz para o Divaldo: eu sei, eu reconheço que você não é mais aquele que outrora me induziu ao suicídio. Ele já reconhecia isso. Então, o Divaldo já tinha mudado, né?
pelo menos em relação ao que ele conheceu, era outra pessoa. Mas para ele aquilo não era suficiente. Então, é parte do processo nós, de fato, nos tornarmos pessoas melhores. É parte do processo. Mas isso não é tudo. Porque para a vítima, que agora é algoz, ele acha que aquilo é pouco. Que o que você fez ele sofrer é muito mais do que a mudança de atitude que você demonstra hoje. Ele quer ver você sofrer tanto quanto ele sofreu. E a lei de Deus é misericordiosa. Entenderam a questão? Então, aqui, quando ele responde, diz assim, ó, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Na verdade, isso aqui só vai ser resolvido de duas maneiras. Primeiro, o espírito perseguidor, que antes fora vítima, ele se transformar, ele entender que quem vai reparar isso é a lei de Deus, e ele abandona a perseguição. Beleza? Essa é uma situação. A outra situação, eles, em nova encarnação, numa convivência juntos, né? Numa oportunidade em que eles possam desenvolver laços de afetividade que venha sobrepujar o sentimento rancoroso do passado. Das duas, uma. Ou vai acontecer de um jeito, ou vai acontecer de outro. Ficou claro isso, pessoal? Beleza. Então vamos adiante. A Sandra tinha levantado a mão. A Sandrinha levantou, mas baixou, acho que no comentário respondeu. Eu levantei sim. Mas Mauro acabou na explicação dele, me ajudando a entender. Porque era justamente quando você fala que a espiritualidade, as leis de Deus é que vão definir se aquele espírito, como que ele vai se restabelecer nas suas maldades, como se vai precisar outra vida. Ou seja, não é o revanchista que vai determinar o quanto ele deve pagar, a pessoa deve pagar, Uhum. e sim as leis de Deus. Então você respondeu para mim, tá? Beleza. Vamos ao comentário. Vamos ao comentário. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patentes todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Ok, só um minuto. Ah, Só um minuto. Então, aqui, nós já tivemos alguns relatos dessa situação. Ou seja, por exemplo, um cara que foi um assassino, né? Contumaz, né? Um matador de aluguel, um cara justiceiro, fazia justiça com a própria mão, matou muita gente ou prejudicou muita gente, e quando desencarna, ele relata que, de forma constante, ele fica vendo o rosto das pessoas a quem ele ou matou ou prejudicou, né? Então aquilo é constante, né? E isso é motivo de sofrimento para ele, né? Então é o que ele está descrevendo aqui nesse comentário, ok? E aí volta a dizer, isso só vai passar quando ele diz aqui, né? Estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele
que haja praticado o mal tentará escapar aos olhares de suas vítimas. A presença inevitável destes lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Então, mesmo que eu venha, repare com todos aqueles que eu prejudiquei, esta cobrança, né, esse castigo, entre aspas, que está descrevendo aqui, ele cessará se ambas as partes tiverem esse entendimento. Porque aquele que eu prejudiquei, se não tivesse entendimento, ele vai continuar ali tentando cobrar a situação. Por eu ter conseguido essa reparação, pode ser que aquilo já não me perturbe tanto. Haja ali uma atenuação do impacto, né? Mas o outro também precisa reconhecer isso. É igual um processo obsessivo. Processo obsessivo você não faz unilateralmente. Os dois precisam entender que aquilo já não faz mais sentido, né? Um perdoando e o outro aceitando esse perdão, né? Para que aquilo se dissipe, para que aquilo não se perpetue. Então, a mesma coisa aqui, quando nós prejudicamos alguém, né, e ele fica ali na nossa mente, né, constantemente revivendo aquela situação difícil, né, que nós criamos, até, com certeza. No momento que eu reparo, aquilo já não é mais um sofrimento. É igual a gente aqui. Ah, fui lá, poxa, o Carlos é tão gente boa, mas eu fui lá, fiz algo que magoei o Carlos, né? E o Carlos tem, né, essa alma boa que é, né? Mas ele pode não aceitar aquilo. Ficar ali remoendo, né? Não quero mais saber, não quero mais o quê. Mesmo que eu chegue lá, pô, cara, me desculpa, cara, não, pô, eu tava cabeça cheia, não, né? Não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter feito com você aquilo que eu fiz, você me perdoe, não sei o que e tal. Aí vai depender do outro lado, aceitar ou não, né? Passar uma borracha sobre aquilo, superar e seguir em frente. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga. Mas no momento que eu fiz esse gesto, né, eu me sinto mais à vontade, né, de, em relação àquele aspecto, com a pessoa X, seguir minha vida. Ah, mas a pessoa não. Tudo bem, a pessoa ainda não fez a parte dela, mas eu fiz a minha parte. Então, é nesse sentido que ele fala aqui. Então, vai sumindo na medida que eu vou me reparando, né? Mas o outro lado é outra história. O outro lado também precisa fazer a parte que lhe cabe. Diga, Sandrinha. Mauro, parece, eu vou falar uma coisa, depois vou perguntar outra. Parece que eu vou chover no molhado, pô, mas é, você não sabe, você não é espírita, você não entende isso. Mas a sensação que eu estou tendo agora, muito forte, é uma sensação da misericórdia da reencarnação. É como se eu tivesse caído a ficha de que realmente numa situação dessa vem a lei de Deus e faz a gente reencarnar para corrigir da melhor forma essas situações que você fala. E a pergunta é, por mais que esse revanchista, né, eu estou chamando de revanchista só para você entender, esse revanchista fique querendo cobrar o último centio, na verdade, a justa medida, quem vai fazer são as leis de Deus, né? Ele pode estar querendo muito se cobrar até o fim. Cobrar até o fim aquilo que ele se sente em débito, mas só vai acontecer de acordo com a justa medida de Deus, não da justa medida do revanchista, né? Daquele que está querendo a revanche, o vingador, né? É isso. E deu essa sensação agora. Pode Desculpa. falar. Pode E falar. deu essa sensação. E deu essa sensação agora, um pouco antes que eu falei, de entender que numa situação grave, né, como essa do Máscara de Ferro, né, outras também tão graves, a importância da reencarnação, né? Quer dizer, a reencarnação não fica sendo só um dogma espírita, mas uma necessidade para aquele espírito.
Eu não tô chamando negativamente de dogma espírita, não é disso que eu estou querendo dizer, que isso é uma coisa dogmática, sem comprovação. Não é isso. Eu estou querendo dizer que a gente, quando entra num estudo, eu, por exemplo, que estou entrando mais a fundo agora, a sensação que dá é que as fichas vão caindo à medida do amadurecimento, entende? Então, é isso, é como você entendesse assim, tá vendo a importância de reencarnar? Então, por que tanto medo da morte assim? Né? Tá preocupada com o quê? É importante a reencarnação, porque você tem débitos A, B, C, D, E, F, G, e você precisa seguir, né? Porque a lei de Deus está aí. É É, isso que eu queria dizer, a tá? reencarnação, de fato, ela é a prova da misericórdia de Deus em nossas vidas e é o mecanismo da reparação, né? A reencarnação, ela é o mecanismo da reparação, né? Não há outro caminho que não a reencarnação. Mesmo que a gente na espiritualidade aprenda, mesmo que a gente na espiritualidade se modifique de intenção, mas nós precisamos reencarnar para provar isso, né? Muitas vezes, é pela reencarnação que isso vai possibilitar o reencontro de almas, que na espiritualidade também não é possível, uma convivência prolongada, né? Então, a reencarnação é o grande laboratório divino que nos permite todas as reparações, aprendizagem, né? E tudo mais. E a outra coisa que você falou é com relação a essa, essa lei, né? A lei de Deus, gente, ela é soberana. Soberana. Por mais que a gente se ache injustiçado, a lei de Deus é justa, né? Então, sim, por pior que a gente possa ter feito contra alguém ou contra a própria lei, a lei de Deus, ela é misericordiosa. Ela é justa e misericordiosa, né? Porque a definição dos atributos de Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, ele não é um Deus vingativo, não é um pai vingativo, coisíssima nenhuma. Então, e dizem os espíritos que nós reparamos um percentual da dívida. Nem é a dívida toda, é um percentual da dívida. Senão, nós não seríamos capazes de reparar tudo. Então, veja como a misericórdia está presente, né? Sempre. Beleza. Esse percentual pode ser de 10%, pelo menos? Pode ser até de 1%. Pode ser até de 1%. É, Porque a gente já cansou de ver situações em que aquela problemática que estava programada nem acontece, nem acontece. Se nós, no processo reencarnatório, se nós encontramos o nosso plumo, vamos dizer assim, se nós reeducamos aquilo que aquela experiência iria nos induzir, né, à reeducação. Se ela já aconteceu, aquela situação não precisa mais ser vivida. Então, não precisa estar presente. Passa, né? Lembra da história do irmão Walter que eu contei para vocês? O irmão Walter era para ter perdido uma perna. Não perdeu a perna. Tinha lá dores na perna, mas não perdeu a perna. Mérito. Fez o que tinha que fazer, não precisou perder. Então, é assim que a gente enxerga a aplicação da lei de Deus, né? Diga, Carlão. A Sandra tinha falado de uma limitação da lei divina ao que o algoz possa fazer à vítima, né? Tanto mal, não, chega, já fez o mal suficiente. Foi isso que eu entendi, Não, pelo menos. não vi nesse sentido, não. Eu Foi isso, entendi. Sandra, você quer dizer? Era essa. O Não, algoz, até ele. porque Deus não é questão de permissão, gente. Como é que Deus vai Isso, permitir que alguém faça mal? O Deus dá o livre-arbítrio. isso que eu ia falar. Livre-arbítrio, Depende da sintonia também da vítima, né? Se ela se sim, sintonizar com o algoz, sim, aquilo ali pode durar um tempo sim. infinito ali. E tem que, senão acaba num ciclo vicioso, né? Ah, você me prejudicou, agora é minha vez, eu vou te prejudicar. Ah, se você fez isso, agora é minha vez, eu vou. É isso aí. Entendeu? E não acaba nunca esse trem. Mas, assim, o que Deus nos dá é o livre-arbítrio.
Então, Deus não permite, vai lá, agora é a sua vez, vai lá perturbar. Não, não é isso. Você tem um livre-arbítrio. Eu escolhi com o meu livre-arbítrio fazer tal coisa. Vai ter as consequências disso. Porque se ele autorizasse, assim, no sentido de determinar, como eu poderia ter responsabilidade se ele mesmo estaria me dando carta branca, né? O que ele faz é livre-arbítrio. Mas sempre temos as orientações. Sempre temos aquele que vai dizer, cara, não faz isso. O caminho não é esse, né? E aí ele vai dizer o quê? Não, eu vou fazer porque eu quero, não sei o quê. Tá bom, tem livre-arbítrio, vai e faz. Agora, a lei de Deus não é o que nós fazemos. A lei de Deus, quem vai determinar as experiências reparatórias, as expiações propriamente ditas, essas são determinadas pela lei divina. E essas serão um percentual daquilo que precisamos reparar, ou do mal que causamos, né? Então, é dessa maneira que que nos diz a doutrina que nós entendemos como age a lei divina. Agora, se nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos ainda ali marcar passo nos erros, tudo bem. Deus não tem pressa. Tá bom, meu filho, vai lá. Ih, errou de novo, ó. Eu não falei para você não fazer, eu não falei para você deixar isso de quieto. Você escolheu fazer. Então, mais uma gaivota aqui na sua ficha. E depois vai reparando na medida que possível. Diga, Ronald. Tem um livro, que agora eu não lembro o título, que tinha um espírito desse. Ele já estava Fala de tão novo, endurecido. Ronald. Ficou embolado o seu áudio. Tem um livro do André Luiz, agora eu não me Ah, recordo o nome. Um espírito bem endurecido, que já estava há anos numa legião lá de perseguidores, enfim. Mas ele estava tão entranhado, que estava até difícil o resgate desse espírito. Mas Deus, na sua benevolência, né, tem sempre um espírito que vai pedir por aquele irmão. Justamente quem? A mãe. Mas a mãe não consegue chegar até ele, aonde ele se encontra. Mas lembra que ele também tem um filho sofrendo. Aí, através da dor desse filho, esse espírito começa a ser trazido, começa a ser. Aí ele entende, aí os mensageiros vão até onde ele se encontra, nas furnas, e prometem ajudar ele junto ao fria. Aí ali ele começa a mudança dele. Mas é um processo demorado, mas foi preciso isso. Por mais endurecido que esse espírito seja, ou seja, por mais algoz que ele se ache que tenha direito, ele sempre também tem um calcanhar de Aquiles. E a espiritualidade vai lá e consegue, através desse calcanhar de Aquiles, trazê-lo à realidade e ele começa a se modificar. Eu não me recordo agora o nome do livro. isso no plano espiritual, ou quando não reencarnam imediatamente, né? Reencarnam esse espírito, porque no mundo espiritual vai ser muito difícil o auxílio, né? Então eles reencarnam ele para que ele na carne ele possa ser mais maleável, né? Ou seja, ter mais meios, mais alcance para que ele possa ser trabalhado e volte um pouco melhor. E aí sim, no plano espiritual, ter uma oportunidade melhor, né? Para seu recomeço, né? Diga, Rosemary. Mauro, eu acho que você respondeu agora a minha dúvida. Porque tem um livre-arbítrio, aí o espírito está lá, no plano espiritual desencarnado e difícil. Aí tem que ir muitas das vezes, pela reencarnação compulsória, não é isso? Isso. Aí é isso que você falou, justamente para ajudar ele reencarnando, que ele se torne mais maleável. Então, ele não tem nem condição de usar o livre-arbítrio dele, Não, que é uma ajuda, né? ele Não, para vai usar na reencarnar, né? medida da possibilidade, né? Ele vai usar esse livre-arbítrio na medida da possibilidade. Se ele está tão endurecido que ele vai entrar no processo reencarnatório compulsório, é porque na espiritualidade, né, ele só iria se prejudicar ainda mais.
e aí reencarna, tem aquele intervalo, né? Aí a importância, né, da infância, a importância da evangelização, né? Para que esse espírito possa receber todo esse suporte para que comece a pensar e adotar novas atitudes. Quando a gente negligencia essa etapa, aí fica muito mais difícil. Aí a vida vai cuidar para que, né, esse barro que antes era mole podia ser moldado, agora que está duro tem que ser quebrado, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Obrigado, meu Rosemary. Vamos adiante? Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. O que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Ok, então veja aí, ó, olha o que pesa na verdade. O que pesa na verdade é a vergonha, o pesar e o remorso. Esse é o peso. E como é que ele vai se ver diante disso? Ou no acompanhamento, né, dessas vítimas, né, e as consequências que foram causadas por ele, ou a constante imagem dessas vítimas, né, do plano espiritual. Porque ele constantemente bate a consciência e vai ter o remorso, vai ter o pesar, vai ter a vergonha de ele ter sido responsável por isso. Lá no livro Memórias de um Suicida, a gente vê isso acontecendo, né? Os espíritos que se suicidaram, olhando a consequência do seu ato na vida daquelas pessoas. Esposa, filho, né? Tudo degringolado porque ele tomou aquela atitude. Então, olha que ele não fez nada diretamente contra elas, mas indiretamente o fez, né? Quando cometeu o suicídio. No caso lá, tem, que eu não lembro do nome da personagem, mas que a mãe, para manter o padrão de vida, ela prostituiu a filha e ele lá assistindo tudo isso. Então, olha o tamanho do tormento, né? Que isso não causa. É um tormento moral. E o tormento moral é muito pior, porque onde quer que a gente vá, a gente está sendo ali sempre realimentado, né, daquelas consequências, e não para nunca. É difícil, uma coisa terrível. Diga, Pedrão. Ô, Mauro, eu estou entendendo esse iniciozinho aqui desse parágrafo, quando diz: para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por Sim, isso ele as evita sem cessar. isso. Isso está se referindo quando ele está na terra, né, encarnado, Não, em e as qualquer vítimas situação. também. Em qualquer Hã? situação. Em qualquer situação. Sim, mas Aquele está que se faz o mal, né? Para o mal é esse. Aquele que faz o mal, né? O maior tormento dele, né? Na Terra, do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Então, ele pode estar no mundo espiritual e acompanhando as vítimas, ou estar encarnado, mesmo às vezes sem ter consciência de que aquelas pessoas já foram suas vítimas e ter forçado a convivência. Há um mal-estar, há uma coisa que muitas vezes a gente não consegue explicar. Por que eu não consigo me sentir bem, né, com fulano, Beltrano, naquela situação assim, assado e cozido? Ele não sabe dizer quando encarnado. Em estando desencarnado, ele está vendo as consequências das suas vítimas, motivadas pela ação que ele empreendeu.
E isso também será motivo de tormento. Entendeu, Pedrão? Entendido, entendido, entendido. Beleza. Podemos seguir? Vamos lá. 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que submetera para esse fim. Ok. Da parte dele, aquilo que eu tinha explicado antes. Então eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, reparei o que eu tinha que reparar, com amor no coração, com verdade, né? Com sinceridade, eu fiz a minha parte. Então eu saio com paz de espírito. Mas o outro, eu não sei. O outro, eu não sei. Né? Então é isso que ele está te explicando aqui. Então, Kardec pergunta: a lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Olha só. Se eu me purifiquei, né, ele pergunta, depois de purificado, né, temos que entender aqui o contexto. Então, ele diz: de uma alma imperfeita, depois de purificada, esses erros ainda não são incômodos? Aí ele diz lá, não, porque ele já resgatou, já transformou aquilo que nele era motivo de vergonha, de remorso, de pesar, de culpa. Ele tirou aquilo de dentro dele e está lidando muito bem com o restante da situação, porque ele de fato perdoou, ele de fato não carrega mais aquela culpa daquilo que fez. Então ele não vai mais sofrer sobre aquilo. Ah, mas quando tiver o outro ainda estiver imputando responsabilidade. Ué, é problema do outro. Ele vai estar em paz. Eu já fiz a minha parte. Né? Eu segui em frente. Você está preso àquelas questões que ainda você não superou. Porque o fato de eu ter superado não imputa no outro a mesma condição. O outro pode não ter superado. E aí? A gente não tem como intervir na vontade do outro, né? Eu só posso mudar a mim. Eu não posso mudar o outro. Então, eu, diante da minha responsabilidade com aquela situação, com aquela pessoa, eu reparei, fui lá e reparei. É essa a resposta que está dada aqui. Então, eu, no caso, me adiantei, me purifiquei, né, que aquilo já não faz parte de mim, e eu sigo em frente, bem, tranquilo, em paz. Aqueles que ficaram ainda presos à vingança, ao remorso e tal, estão lá dentro do seu tempo, né? Cada um dentro do seu tempo. E daí porque ele se ocupa, né, conosco, vai se ocupar com os inferiores, o que vai trazer a felicidade dele também, né? Isso, Pelo quando que ele já passou. exatamente aquilo que nós falamos lá do caso da Joana. Por que que a Joana fala tão bem da família, fala tão bem, né, nos aspectos psicológicos, né, e tudo mais? Porque ela viveu isso, gente. Ela viveu, ela teve que superar, ela sentiu na carne, então ela conta da sua própria experiência. Aí ela superou, e tantos outros, né? Tantos outros. Lembra quando eu falo do Gandhi, né? O Gandhi, quando era mais novo, antes de assumir o seu missionato lá, ele não batia na mulher, gente. Ele é o exemplo da paz, mas ele batia na mulher, ele teve que se reformar, e se reformou ainda aqui encarnado, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, a possibilidade, ela existe para todos. Para uns, o esforço terá que ser maior, a depender daquilo que fizemos, da disposição que estamos tendo na vontade dessa reparação. Então, é sempre esse o grau, né? A nossa vontade, o nosso entendimento naquilo que ainda nos incomoda, e nós devemos, sim, um dia modificar. Beleza? Vamos adiante?
979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tem de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Tá aí. Então, a depender do grau de adiantamento do espírito, ele vai ter uma relação diferente com essa situação. Então, se eu estou no caminho de purificação, né, como Kardec pergunta, não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade, as provas porque ainda tenha de passar para acabar sua purificação? Gente, na medida que nós vamos vencendo etapas, nós vamos cada vez mais tendo a certeza absoluta da nossa capacidade, da onde queremos chegar e do esforço que precisamos empreender para alcançar esse fim. À medida que nós saímos da ignorância, da imperfeição, entramos em escalas evolutivas mais adiantadas, isso se torna cada vez mais forte em nós. Então, nós não fugimos das provas, como ainda fazemos quando imperfeitos. Nós queremos as provas, porque já sentimos em nós essa certeza do caminho a seguir. Então, é muito diferente o sentimento dos espíritos, como nós, imperfeitos, dos bons e dos puros. Né? O Bezerra, um exemplo bom disso aqui é o do Bezerra. O Bezerra, nessa encarnação, ele saiu da categoria dos imperfeitos, entrou na categoria dos bons, ou seja, ele é o último da fila lá, é exemplo, tá, gente? Ele é o último da fila lá dos bons, está entrando agora. E qual foi a atitude dele quando lhe foi oferecido o universo? Ó, você pode agora escolher onde você quer reencarnar. Falou: não, eu quero continuar aqui. Enquanto um dos meus irmãos sofrerem, eu quero estar aqui. Olha como é que muda. Se fôssemos nós, tá bom, chega, já vim, já sofri demais aqui nesse lugar aqui. Me dá dá um refresco aí, né? Me manda aí para um lugar feliz aí para me poder. Não. Então veja como é diferente a relação. Por isso que a resposta é muito clara aqui, ó. Para as almas ainda maculadas são, sim, para nós imperfeitos, ainda é motivo de apreensão. Daí vem a resposta, né? Daí vem que ela não pode gozar de felicidade plena. Por quê? Porque ela ainda está presa às questões que lhe causam perturbação. Ainda estou, sim, um espírito imperfeito. Ainda estou, sim, preso a questões de apego, materialidade e tudo mais. À medida que eu romper essa barreira, ou esse bloqueio, aí outra outro, outra forma de pensar, de agir, vai tomar conta de nós. Né? Então, é muito diferente. Então, à medida que nós galgamos na evolução, o nosso olhar diante das nossas dificuldades muda bastante. Diga, Sandrinha. Mauro, no caso que você falou do Bezerra de Menezes, ele optando por ainda. Isso aconteceu, ele optou por ainda estar aqui na Terra. Sim. Mas ele viria como numa condição especial, não mais para provar ou espiar. Ele Não, iria vir sim. a... Ué, É sim, ele isso? não é um espírito puro ainda, não. Ah, tá. Agora entendi. A minha pergunta era essa. É. Mas não Ó, foi o oferecido o Emmanuel, universo? o Emmanuel não pediu que nós orássemos por ele, porque ele podia falhar? Aham, E ele está reencarnado. entendi. Entendeu? Então, enquanto nós não alcançarmos a condição de puro,
nós viveremos experiências que ainda não vivemos. Olha a minha confusão. Como você falou que a confusão na minha cabeça. Como você falou que a ele foi dada a possibilidade de escolher outras partes, outras moradas, né, para reencarnar, ele escolheu aqui. A minha interpretação foi, poxa, então ele está por cima da carne seca, né? Ele pode ir para qualquer lugar, então ele é um espírito puro. Mas você explicou que não. Já entendi, Não entendi. é. Tudo bem? Valeu, obrigado. Vamos ao comentário para a gente fechar o estudo de hoje. Comentário. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Tá aí, né? E a palavra-chave aqui é certo grau de pureza. Certo grau. Beleza? Então, certo grau significa de acordo com o ponto de evolução que alcançamos. Tá? Então, dependendo desse grau de evolução, nós vamos enxergar as coisas de uma forma diferente. E vamos ter acesso a níveis também espirituais diferentes. Tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Beleza, pessoal? Então, vamos parar aqui na pergunta 980. 980, a gente continua na semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo pelo encontro desta noite. Vamos pedir a Mauro, Geórgia. Oi? é 983, não? Ah, não, tá Não, certo. Desculpa, sem problema. com a minha cabeça. Geórgia, você faz a nossa prece, por favor? Com certeza. Vamos lá. Boa noite a todos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecidos por mais um estudo, por mais uma noite tão edificante, de tanto aprendizado. Agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te pedimos humildemente por cada irmão que aqui não puder estar, pedindo pelos nossos lares, por esta noite, que iremos, Senhor, ainda finalizar. Que possamos, Senhor, estar sempre conectados com o bem, com o lado bom, com o lado positivo. Que nossas escolhas, Senhor, sejam sempre do lado do bom. Obrigado, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Que Deus. assim seja. Obrigada, Geórgia. Agradeço. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu dar Noite uma a Boa noite a todos. todos. gravação.